Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos sentimentos mais complicados e, vamos combinar, destrutivos que existem. A gente vai usar como guia a obra Atemporal de Richard Baxter para entender como identificar e, o mais importante, como vencer o orgulho. Nossa base para essa conversa é esse trabalho incrível: Como Vencer o Orgulho. O que o Baxter faz aqui é nos dar um verdadeiro manual. Não é só teoria, não. É um jeito de diagnosticar esse mal na nossa própria vida e, claro, encontrar o caminho para a humildade. Então, vamos direto ao que interessa. Vamos começar com uma pergunta que o próprio Baxter faz, e ela é bem provocadora. Qual é o pecado que todo mundo diz que odeia da boca para fora, mas lá no fundo valoriza no coração? A resposta, claro, é o orgulho. Todo mundo condena, mas, como o autor mostra, secretamente muita gente alimenta esse sentimento. E é justamente essa contradição que o torna tão perigoso. Mas afinal, o que é o orgulho? Baxter define como uma autoexaltação desordenada. Olha só, não estamos falando de autoconfiança, de saber o próprio valor. É outra coisa. É se colocar num lugar que não é nosso, se ver como o centro de tudo. Para Baxter, esse é o pecado que originou tudo, o do diabo, e o perigo dele é que muitas vezes a gente nem percebe que ele está ali. Ok, agora vamos para a parte prática. Como é que esse veneno do coração aparece no dia a dia? O orgulho, gente, é um mestre dos disfarces, mas o Baxter nos dá um mapa bem claro para a gente conseguir identificar os sinais, começando pela nossa relação com Deus. Segundo Baxter, o primeiro e mais grave sinal do orgulho é quando ele se volta contra o próprio Criador. É aquela tentativa, às vezes bem sutil, de colocar o nosso eu no trono que, na verdade, pertence a Deus. Vamos ver como isso funciona na prática. Uma pessoa orgulhosa tende a se gabar das próprias conquistas, como se tudo fosse resultado só do esforço dela. Ela vive como se o mundo girasse em torno do seu umbigo. Quando acontece algo bom, o crédito é todo da sua inteligência, da sua habilidade, esquecendo de onde vêm todas as bênçãos. E essa atitude vai se aprofundando numa ilusão de autossuficiência. A pessoa orgulhosa confia só na própria força para superar os desafios, porque para ela depender de alguém é sinal de fraqueza. No fim das contas, o que ela mais quer é ser totalmente independente, o que, na visão de Baxter, é a pura essência da rebeldia. Agora se preparem, vamos ver como o orgulho consegue se infiltrar num lugar que a gente nem imagina, na prática religiosa. E é aqui que ele fica ainda mais perigoso, porque é muito sutil. Para a pessoa orgulhosa, a religião pode virar um grande palco. A preocupação principal passa a ser a imagem, o que os outros vão pensar, o objetivo se torna o aplauso. E a maior dor não é falhar em ajudar alguém, por exemplo, mas sim receber uma crítica ou não ser aprovado pelo público. Certo. E no dia a dia, naquela conversa com os amigos, a família, no trabalho? Pois é, o orgulho também deixa suas marcas bem visíveis ali. Aqui o diagnóstico do Baxter é cirúrgico. A pessoa orgulhosa domina a conversa, fala muito mais do que ouve, interrompe o tempo todo e, o mais clássico de tudo, tem uma dificuldade enorme em admitir um erro. A primeira reação a qualquer correção é sempre se defender ou arranjar uma desculpa. E tudo isso nos leva a essa citação que resume perfeitamente o resultado do orgulho na vida social. Onde tem orgulho, vai ter briga. É quase uma lei da física. É uma consequência inevitável, porque o orgulho sempre coloca duas ou mais pessoas disputando o mesmo trono. Mas a coisa vai mais fundo. Baxter defende que o orgulho não é só mais um pecado no meio de tantos outros. Não. Ele é a raiz, sabe, o solo fértil de onde brotam muitos outros problemas. Pensa nisso como uma árvore genealógica do mal. O orgulho, para se proteger, gera mentira e a hipocrisia. Para se sustentar, ele gera a cobiça. Para alcançar o que quer, ele não pensa duas vezes antes de usar a injustiça. E como a gente já viu, ele é o grande causador de conflitos, tornando a pessoa um tormento para si mesma e para todo mundo ao redor. E essa frase do Baxter, gente, fecha essa ideia de um jeito muito forte. É uma afirmação pesada, mas que faz a gente pensar. O orgulho está mesmo no centro de quase todo o mal que a gente pratica. Bom, diante de um diagnóstico tão sério como esse, a pergunta que não quer calar é: tem cura? Se orgulho é algo tão enraizado na gente, como é que se luta contra isso? E a boa notícia é que a resposta é sim. Baxter não nos deixa só com o problema na mão. A parte final da análise dele é um guia prático para a gente cultivar a humildade. Ele nos ensina, usando uma imagem bem legal, a esvaziar o balão do orgulho, sabe? Aquele balão da autoexaltação. O caminho que o Baxter propõe tem 3 direções bem práticas.
Primeiro, um autoexame honesto, de verdade, sem passar pano para si mesmo, olhando para as próprias falhas. Segundo, manter a perspectiva da eternidade. Lembrar que um dia todo esse orgulho vai ser julgado e desfeito. E terceiro, lembrar sempre da origem do orgulho, para a gente entender a gravidade de dar abrigo para ele no nosso coração. E a análise termina com uma promessa, porque essa não é uma batalha para ser travada com nossa própria força. Enquanto Deus resiste aos orgulhosos, existe uma oferta de ajuda, de graça, para quem busca a humildade. Afinal, Deus habita com de coração quebrantado. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. Agora que os disfarces do orgulho foram expostos, a vigilância precisa ser constante. Será que mesmo conhecendo seus truques, ele ainda vai encontrar um espacinho para se esconder? Conhecer o inimigo é o primeiro passo para a vitória. Obrigado por acompanhar a gente nessa jornada.